e que nós não somos nada sem Ele do lado. Agora chegou a hora de adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. E por isso em gratidão vou devolver com meu louvor, devolver em adoração, vou devolver com minhas ofertas, enquanto forem de coração, vou devolver com meu serviço, enquanto o fôlego existir, pois reconheço que tudo de bom provém de Deus. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. E por isso em gratidão vou devolver. Vou devolver com meu louvor, devolver em adoração, vou devolver com minhas ofertas, enquanto forem de coração, vou devolver com meu serviço, enquanto o fôlego existir, pois reconheço que tudo de bom provém de Deus. Bom sábado, igreja. Bom sábado, crianças. Vocês estão bem? Feliz sábado. Bom sábado, é a mesma coisa. Ó, vou fazer uma pergunta para vocês. Quando vocês estão na rua, e aí vocês veem alguém que está, talvez, com uma roupa rasgada, sabe, uma blusa, sabe, desgastada, talvez uma pessoa meio suja, o que vocês pensam? Oi? Tem que ajudar ele? E quando vocês veem uma pessoa com uma roupa assim bem arrumada, bem elegante, cheirosa, o que vocês pensam? Que não precisa de ajuda? Bom, né? É verdade. Oi.
É verdade, tem que ajudar as pessoas, né? Bom, teve uma época que o povo de Israel, eles não tinham um rei. Só que todas as outras nações tinham um rei. E aí eles pensavam, nossa, todo mundo tem, a gente não tem? E eles queriam muito ter um rei também. E aí, Deus enviou Saul para ser o rei deles. Só que Saul começou a se desviar do caminho de Deus. Então Deus pediu para Samuel ir lá para a casa de Jessé e analisar os filhos dele, para que eles pudessem... Porque um dos filhos de Jessé ia ser o novo rei de Israel. E aí, o Samuel chegou na casa de Jessé, falou com ele para ver os filhos dele. E aí, chegou o primeiro filho de Jessé, e ele era... O nome dele era... Peraí que eu perdi. Tá. Todos eles eram homens muito fortes, bonitos, sabe, grandes. E aí, o primeiro deles era Eliabe. E aí Samuel olhou ele, nome diferente, né? E aí Samuel olhou ele pela luneta e pensou, nossa, esse homem grande, bonito, deve ser ele, o novo rei de Israel. Só que Deus falou para ele que não era o novo rei de Israel. E aí veio o segundo filho, também muito grande, muito forte, muito bonito. O nome dele era Abinadab. E aí Samuel também pensou que era ele, mas não era ele. E aí depois de ver todos os filhos de Jessé, Samuel olhou para Jessé e falou, você não tem mais nenhum filho? E aí Jessé falou, eu tenho um caçula que está lá no pasto. E aí Jessé mandou chamar ele. E aí, quando Davi chegou, Samuel analisou ele e pensou, nossa, mas esse menino, ele é tão magrinho, tão baixinho, seria ele o novo rei de Israel? E aí Deus mandou ele virar a luneta. Porque quando ele virasse a luneta, ele não estaria mais vendo com os olhos dele. Ele estaria vendo como Deus. E aí, quando ele virou a luneta, ele viu no coração de Davi que era para ele ser o novo rei de Israel. E aí, Davi, futuramente, virou o novo rei. O que eu quero dizer com essa história? Que muitas vezes a gente vê as pessoas grandes e fortes, mas a gente não para analisar o coração delas. Porque, às vezes, uma pessoa que está com uma roupa mais suja, mais rasgada, é uma pessoa muito boa, de um coração muito bom. Então, a gente tem que sempre pensar em olhar com os olhos de Deus para ver o coração das pessoas, ao invés da aparência. É isso. Vamos fazer uma oração para terminar? Alguém quer orar de vocês? Quer? Não? Então eu oro. Vamos fechar os olhos. Senhor Deus amado Pai, obrigado por nós termos aqui aprendido mais um pouquinho sobre o Senhor, sobre a Tua bondade e a Tua misericórdia. Que o Senhor possa nos ajudar a olhar mais o coração das pessoas com seus olhos, ao invés de olhar para as aparências, para que a gente julgue menos e ame mais. Em nome de Jesus, amém. Ó, eu vou entregar uma luneta para cada um de vocês, tá bom? Som.
segurou. Coração mutante, enganoso é o seu. Ora pedra dura, ora carne suja, batendo apenas por bater. Eu tenho que lhe dizer, a notícia ruim é que jeito algum existe pra você. Não dá pra restaurar o que sobrou, e o que vou fazer é uma troca, enfim. Então entregue isso que estou em suas mãos, e eu lhe entrego um coração que pulsa forte em mim. Eu proponho vida plena no lugar da morte certa, nova chance e esperança, ao invés de andar em trevas. Embora sua culpa, sua dor e o seu pecado, eu deixo em ti a minha cura, a minha paz e o meu abraço. Tenho que lhe dizer, eu posso ver, força alguma já não pode se manter. Gasta-se muito mais pra mudar assim que pra entregar o trono do viver. Eu já comecei uma boa obra nesse coração, e se você não me atrapalhar, eu posso terminar. Então eu proponho vida plena no lugar da morte certa, nova chance e esperança, ao invés de andar em trevas. Eu levo embora sua culpa, sua dor e o seu pecado. Eu deixo em ti a minha cura, a minha paz e o meu abraço. Eu proponho vida plena no lugar da morte certa, nova chance e esperança, ao invés de andar em trevas. Eu levo embora a sua culpa, a sua dor e o seu pecado. Eu deixo em ti a minha cura, a minha paz e o meu abraço. Amém. Bom dia, igreja. Maranata. Amém. Gostaria de convidar aqui o pregador dessa manhã, irmão Cleiton. Ele é nosso amigo em primeiro lugar e pai de um dos nossos aventureiros aqui, de alguns anos atrás. Murilo. Tá aí, Murilo? Olha o Murilo ali. Era Murilinho. Fica em pé aí, Murilo. Fica de pé aí, Murilo. Era Murilinho. Era desse tamanhozinho assim, ó. Agora já está um homão. Bonitão. Fez parte aqui do nosso clube de aventureiros.
Cleiton, é um prazer ter você aqui. Servo do Senhor, ele é ancião ali na igreja. Murilo está chegando. Vem aqui, Murilo. Era pequenininho, irmãos. Agora fica aqui do meu lado para fazer a comparação. Vamos ver se cresceu o menino. Rapaz. Cresceu mesmo. E tá, ó. Rapaz, está fortinho. É muito bom ter você aqui também. A Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar. Pequenininho, agora já está aqui, um homão desse tamanho. Que Deus também te abençoe e continua firme aí nos caminhos do Senhor. Tá bom? Obrigado, Murilão. E, Cleitão, que Deus te use nessa manhã. Amém. Que o Espírito Santo esteja com você e que a mensagem seja para cada um de nós. Tá Amém. bom? Obrigado. Bom dia, igreja. Bom sábado. Eu agradeço muito estar aqui com vocês hoje. Agradeço o Rubens por ter feito o convite, né? O Rubens tomou meio assim um tempo que eu ia fazer, né? Eu ia apresentar ele para os que já conheciam, né? No caso, quem era dos aventureiros na época que eu vi aqui? A Michele, você, o Felipe Novale, que o Felipe já conhecia antes. O Arthur, o filho do Genildo, que eu esqueci o nome, filho da Michele. O Paulo, esses aí eu lembro que era dos aventureiros junto com ele. Agora, os outros devem estar tudo grande também, né? Tinha a mãe a sogra do Rodrigo, também era dos aventureiros, não sei se ela está aqui. A mãe da Giovana. A mãe da Giovana, ela era dos aventureiros naquela época, não era? 2019. Oi? Isso, Iraídes, isso mesmo. E acho que foi a última vez que você veio aqui, não foi? Foi na semana dos aventureiros, Dia Mundial dos Aventureiros, não foi? Não tinha o grupo do Icaraí, a igreja aqui era mais cheia, né? Tinha bastante gente aqui, mas ainda tem, né? Graças a Deus. Você quer ficar aqui com o pai ou você quer subir para ficar com os amigos? Sobe lá, vai, para você não ficar envergonhado. Tá bom? Isso é um presente de Deus. É aquele tipo de presente que você não espera, mas quando vem você ama, né? Porque hoje em dia, antigamente, as pessoas casavam para ter filhos, né? Hoje em dia, não, a gente casa e pensa 10 vezes para ter filho. Quando vem, aí você fala, graças a Deus que veio. Mas se não viesse, era graças a Deus também, né? Irmãos, eu, como disse, muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Eu tenho assim como pode dizer, um amor, não igual ao Bela Vista, né? Mas eu tenho um amor assim, lateral à Igreja da Vila São José, por eu conhecer muitas pessoas aqui, né? Nosso irmão aqui na frente, nosso querido Israel, né? Lili e Ezaquiel, eu não tinha visto ainda a nossa pequena, e eu ia perguntar dela, como que foi de viagem? Seu pai cuidou de você bem? Não levou nenhum beliscão na viagem, não? O Felipe deve ter levado, né? Também, eu não estou vendo o Carlos Vitor aqui, mas estou vendo a esposa, o filho, Ronaldinho, esse aí, vocês mandam ele embora, ele não quer ir, né? Esse aí nem para ir embora, hein, Ronaldo? Você também anunciou uma coisa para a gente no começo do ano. É muito, muito bom te ver aqui, Ronaldo. Você mora no meu coração. O Ronaldo e eu, a gente pode ter brigado quando a gente era criança. Porque ele morava um pouco abaixo da rua que eu morava também, né? E tinha uma rixa no futebol, né? E a gente ia jogar bola no campinho, onde é a creche do Clipper hoje lá, né, Ronaldo? Onde é o UBS do Clipper. E jogava geralmente o pessoal de onde eu morava contra o pessoal lá de onde ele morava. Então, possivelmente, a gente pode ter brigado, porque sempre saia briga no final do futebol, ninguém queria perder. Né? Meu amigo Daniel também aqui, ó. Daniel, sempre bom te ver. Sempre bom mesmo, Deus abençoe. Mais alguém que me conhece aqui? Eu vi a esposa do Rodrigo aqui. É outra também que vocês mandaram embora e não quer ir. Né? Eu a vi aqui, a esposa do Rodrigo. Mais alguém me conhece? A Ana. A Ana está sempre com a gente nas quartas-feiras também, né, Aninha? Muito bom. O que fala da senhora? Eu vi seu filho no sábado, eu estive com ele, Fábio. Mas é claro que eu conheço a senhora, é sempre bom vê-la. A senhora sabe disso, a senhora era professora de escola sabatina quando eu entrei na igreja. Preciso falar mais alguma coisa?
Oi? Do outro, o Carlos Henrique, o outro é um pouco maior. Não, ele está com a mãe lá no Bela Vista. A gente dividiu, ficou 2 lá e 2 vieram para cá. É. Mas é muito bom. Mais alguém que me conhece aqui, que eu não lembrei do nome, é o Michel, né? Michel, você está ligado, né, Michel? Seu pai, eu amo aquela criatura. Cadê? Está embaixo? Cadê o... Nossa, você tá... não tinha te visto não, pequenininho aí no fundo. Manuel, meu irmão. Oh, ainda bem que eu falei que eu amava sem ele estar aqui. Agora ele já sabe, tá vendo? É bom te ver, Manuel. Deus te abençoe, viu? Irmãos, tem alguém aqui na igreja que não é adventista? Só uma pessoa? Qual o nome da senhora? Ilma? Posso dar um presente para a senhora? Por favor. Amém. Que a senhora possa se sentir bem. Ilma, a senhora é da onde? Aracaju. De que igreja a senhora é, já que a senhora é cristã? A senhora é da Igreja Batista? Que a senhora possa se sentir bem aqui em nosso meio, que Deus abençoe a senhora enquanto estiver aqui em São Paulo, viu? Aracaju é um lugar maravilhoso. A senhora já tem um pouco, então, de adventista dentro do coração, porque se a senhora espera Jesus, a senhora é adventista. Amém. Deus abençoe a senhora, viu? Amém. Tem algum jovem que não tem a lição da escola sabatina desse trimestre? Então desce aqui, Michel. Você não precisa nem falar, Michel. Seu pai está te negligenciando isso? Espera aí. Que negócio é esse? O Michel já falou, ó. Vocês estão dormindo aí, conversando, não sai do WhatsApp, é isso que dá, tá vendo? Ah, não, você eu não daria a lição para você, você sabe por quê. Você nos abandonou. Estou brincando, se eu tivesse levantado a mão primeiro, eu não posso favorecer uns a outros, né? Eu vou conversar com aquele cidadão ali depois. Irmãos, desculpa ter tomado o tempo de vocês, ter tomado o tempo aí que nós temos, pouco inclusive, né? Eu gostaria de falar com vocês um tema muito sensível, né? Desde que nós fomos gerados, nós sempre temos sinais, né? Seu pai e sua mãe te conheceu, casaram e ali ficaram grávidos de vocês. Veio um sinal para dizer que estava grávido. A mulher conhece se ela está ou se ela não está. Sempre tem um sinal. Nasceu, levou aquele tapinha nas costas, chorou, é sinal de que você está respirando. Fez o exame do pezinho, é sinal que você está ou não doente, porque vai tirar isso de você. E tem diversos sinais, e vai vindo sinal, e vai vindo sinal. Né? Você vai pegar um ônibus hoje em dia, tem que dar sinal. Você começa a se interessar por uma menina, ou por um menino, por um rapaz, ou por uma moça, vai dar sinal sempre que você está interessado, não é? Não é sempre assim? E Jesus, quando esteve na terra, ele falou de alguns sinais. E nós veremos isso hoje, que são os sinais da volta de Jesus. Ó, vou dividir isso com vocês. Ó. Acabei de ganhar de presente, lá na igreja do Jardim Bela Vista, acabei de ganhar de presente, o irmão me deu. Então, eu vou usar ela aqui com vocês hoje a primeira vez. Ó. Então, presentear é bom que você sempre recebe. Deus nos disse, dando. Então, eu tinha a intenção de dar alguma coisa para vocês, antes de dar, eu já recebi. Então, graças a Deus, tenha isso sempre em mente. Sempre que vocês puderem dar alguma coisa para alguém, dê de coração, que a oferta vem depois para vocês. Deixa eu arrumar aqui.
Tá ligado aí já, né, irmão? Deixa eu fazer o teste. Opa! Pode abrir a Bíblia de vocês, Apocalipse. Quem já viu eu pregando aqui no sábado e no domingo, sabe que eu sou bem interativo. Então, eu gosto que todos participam. Eu posso chamar pelo nome ou a pessoa pode se colocar aí à disposição para ler. E eu gostaria que alguém já se colocasse à disposição aí para poder lermos essa passagem. Apocalipse 6:12. Apesar de estar na tela, mas é sempre bom a gente folhear a Bíblia e ler. Quem se compromete? Então, no Apocalipse 6:12, já tem um dos sinais, né? Os maiores sinais que Jesus deixou foram as guerras. Ele disse que haveria muitas guerras, mas isso seria os princípios das dores. Só no século XX ocorreram duas grandes guerras, né? Que são chamadas de guerras mundiais, 1914 a 1918 e 1939 a 1945. Por isso, o século passado ele é conhecido como o século da violência. Foram 120 milhões de combatentes, 2 trilhões de dólares gastos e 80 milhões de mortos entre civis e militares. A fome é um outro sinal que Jesus deixou. Nós temos 1 bilhão de pessoas passando fome no mundo. A cada 3 segundos e meio, uma pessoa morre de fome no mundo. São milhões de mortes por ano. Então, Isaías, João 14, 1-3. Então, Jesus disse que ele estaria indo e prepararia lugar para quando voltar nos levar. Jesus não nos deixou no escuro. Ele, com respeito ao ser humano, ele deixou todos os sinais da sua volta, da ocasião da sua volta. E ele disse isso, não foi em vão. Ele disse isso para as pessoas que ele estava caminhando com as pessoas, ensinando aquelas pessoas. E aí nós veremos alguns dos sinais que Jesus nos deixou e o que acontece no mundo desde que começaram a relatar essas coisas. Né? Então, Cristo deixou muitos sinais. Rubens, Mateus 16, verso 3. Dezesseis, 3. As pessoas naquela época que Jesus deixou os sinais, as pessoas não entendiam o que seriam esses sinais.
E nós hoje, nós sabemos discernir o que são esses sinais? Sim ou não? Em Mateus 24:3, Jesus disse, diz-nos, os apóstolos perguntaram para ele, diz-nos quando sucederão essas coisas, e que sinais haverá da tua vinda e da consumação do século? Pestes e epidemias, já falamos de guerra e fome, pestes e epidemias. Só no século passado, surgiu AIDS, vaca louca, ebola, câncer, corona, dentre outras. A progressão dos grandes terremotos desde o século XVI. São 4 grandes terremotos no século XVII e 10 grandes terremotos no século XVIII. 16 grandes terremotos no século passado. Nós estamos à beira de um Cristo que se volta. E estamos dormindo como se nada estivesse acontecendo. Nós temos todos os indícios. Vamos lá. No dia 1º de novembro de 1755, em cumprimento da profecia, ele ocorreu, o mais terrível terremoto já registrado, estendeu-se pela Europa a maior parte, África e foi sentido até nas Américas. Foi sentido na Groenlândia, nas Índias Ocidentais, que está do outro lado do mundo, e acabou, com boa parte de Portugal, Ilha da Madeira, Noruega, Suécia, Grã-Bretanha, Irlanda, e abrangeu uma extensão de mais de 10 milhões de quilômetros quadrados. Esse já foi um dos maiores. Grande parte da Argélia foi destruída. A Argélia fica ali no norte da África, São, acho que 14 quilômetros de mar só da Argélia para a França ou para a Espanha, se eu não me engano. E uma pequena distância de Marrocos também, Marrocos fica bem no Estreito de Gibraltar, que aí é a divisa da Europa com a Ásia, dá acho que 2,5 km, se eu não me engano, que fica bem no encontro do Mar Mediterrâneo com o Oceano Atlântico. E foi tragado uma aldeia de mais ou menos 10 mil habitantes no Marrocos. 10 mil pessoas foram tragados. Não é um terremoto que você vai lá, começa a tirar os escombros de cima, e aí vai retirando as pessoas, acha alguns vivos, outros mortos. Não, foram tragados. Na Espanha e em Portugal, o choque atingiu a maior violência. Diz que em Cádiz, que é bem no Estreito de Gibraltar, a ressaca alcançou a altura de 20 metros. Você sabe o que são ressaca ou tem alguém aqui que sabe o que não é ressaca? Ressaca não é só encher a cara no boteco e depois ficar no outro dia, acordar com gosto de caba de guarda-chuva, não. Alguém sabe o que é ressaca aqui ou não? Alguém não sabe? Ressaca, aos que não sabem, que também não precisa se expor, é quando o mar ele tem algum tremor nas placas tectônicas dentro do mar, aonde a gente não consegue enxergar, e aí as ondas, elas estão assim, as placas tectônicas se deslocam, e aí conforme ela se desloca para esse lado, toda a água que está aqui em cima, ela vem para cá, e aí ela forma aquelas ondas gigantes, aonde pode se formar até tsunami chegando, se estiver muito próximo à costa marítima. Se não estiver próximo, ela chega com ressaca, que é o que eles falam, que o mar avança e entra, toma a praia e às vezes toma até algumas avenidas de algumas grandes cidades litorâneas. Então, alcançou até 20 metros de altura. Qual a extensão do pé direito aqui da igreja? Uma casa normal tem 2,5, 2,20 a 2,5, O pé direito sempre, Tem algum pedreiro aqui? Algum engenheiro? 2,70? Tem até 2,70, Eu tenho 1,85, esticando o braço aqui, eu chego a 2,20, Então ele chega até 2,70, Então você imagina, são 20 metros, você está falando
de um prédio de 5 andares, mais ou menos. Agora você imagina, você está lá na praia tomando banho com seus filhos, com seus amigos, e aí vem uma onda de 20 metros. O que acontece com quem está na praia? Então, é difícil, né? Algumas montanhas das maiores de Portugal eles foram impetuosamente sacudidas. Em Lisboa, foi onde sofreu a maior parte, um som como trovão foi ouvido sobre o solo. Imediatamente depois, o violento choque derrubou a maior parte da cidade. A gente está falando de uma cidade mais do que centenária, né? Lisboa é uma das maiores cidades e uma das mais antigas do mundo novo. O lapso de mais ou menos 6 minutos. Gente, nós aqui, acho que ninguém aqui já teve num terremoto, né? Graças a Deus, né? Vocês acham que vocês não tiveram num terremoto? Vocês já tiveram. Eu vou provar para vocês que vocês já tiveram num terremoto, hein? Eu já conversei com pessoas que já participou desses abalos sísmicos e é coisa de segundos, são frações de segundos. Acaba com a cidade. 6 minutos. 6 minutos é uma vida para quem está num abalo sísmico. É uma vida. 6 minutos é como se você estivesse vivendo ali 40 anos dentro daquele negócio. Né? Pereceram 60 mil pessoas. Tem cidades aqui em São Paulo que não tem 60 mil pessoas. Aqui dentro do estado de São Paulo. Tem muitas cidades aí que não tem. Cidades grandes, cidades que muitos de vocês vieram, não só aqui em São Paulo, vamos falar no Brasil. Não tem 60 mil pessoas. E pereceram 60 mil pessoas nesses 6 minutos. O mar, a princípio, se retirou, deixando seca. O mar todo se retirou. Quando ele voltou, ele já voltou acabando com todo mundo. E na Europa, tem mais um detalhe, hein? Um detalhe bem importante. Na Europa, muitos dos países europeus, ele é banhado pelo mar, mas ele não tem praia. Porque eles chegam às montanhas rochosas, e aí é uma queda, e embaixo é o mar. Tem esses detalhes ainda. E aí, para chegar nessas cidades, a onda tem que ser gigante. A onda tem que ser muito grande mesmo. Tem várias dessas cidades, principalmente em Portugal. E levou levantando-se 12 mil metros ou acima do seu nível comum. Gente, você imagina, eu moro ali na barragem da represa, ali no Socorro. Eu faço caminhada lá pela manhã. Quando está na época de verão, que é bastante chuva, você está caminhando, a água está... Você está andando ali na barragem, a água deve estar uns 5 metros de você, assim mais ou menos, né? De altura. Se sobe 12 metros, aquela barragem sucumbe. Sucumbe, ela vai toda. Agora vamos lá. Isso aqui são documentos, né, da imprensa que fala sobre algumas coisas que já aconteceram no Brasil. Ah, já aconteceram, não acontece mais. Será? Então, no século XVIII, documentos mostram que um tsunami atingiu a costa brasileira. 1755 a 2024. Então, teve a ver com esse abalo sísmico na Europa. Aqui diz que o Nordeste, quer ver, mais documentos, quer ver, foi o Nordeste, ele ficou completamente alagado. Essa parte aqui que é interessante, olha lá. O tsunami atingiu o Nordeste brasileiro cerca de 7 horas depois de arrasar Lisboa. Você pega um voo daqui para a Europa, são 12 horas de voo. Em 7 horas ele chegou aqui. Será que veio rápido?
Será? Vamos lá. O choque do terremoto foi instantaneamente seguido de queda de todas as igrejas e conventos, de quase todos os grandes edifícios públicos, e da quarta parte das casas. Gente, você divide em 4 a Vila São José, e aí de repente você pega aqui o bairro da Vila São José, você divide em 4, e aí você tira uma quarta parte. Tira uma parte desses 4. Vamos fazer aqui, ó. Você tem aqui 2 metades. Vamos dividir no meio, você pega uma parte da igreja e tira. Como que fica a igreja? Praticamente vazia, né? Então, ó, essa menina vai se machucar aí, ó. Então, vocês imaginam como ficou a cidade. Um quarto das casas foram varridos, não sobrou nada, não sobrou ninguém. Você está falando de igrejas, catedrais, edifícios públicos que são construídos com um rigor muito grande. Você não está falando de uma edificação feita aí de qualquer jeito, de tábua ou uma alvenaria mal feita. Você está falando de prédios que as pessoas circulavam no dia a dia, foram varridos. 2 horas depois, irromperam incêndios em diferentes quarteirões, e com tal violência que se alastraram pelo espaço de quase 3 dias. Você imagina, incêndio de 3 dias numa cidade. E a cidade ficou completamente desolada. O terror do povo foi indescritível, além das lágrimas. Aqui foi o que sobrou do convento do Carmo, que era um dos conventos mais famosos na época. No dia 1º de novembro, aí, ó, o grande terremoto e o subsequente incêndio que vitimou a cidade de Lisboa destruíram boa parte do convento. Tá aí uma foto do convento. E aí vocês... que acabou, né? Ainda viria coisa pior. Né? Tsunami no Japão. Maremoto. Foi muito aqui. Na Indonésia, esse aqui. Quem se lembra? Acho que esse foi o maior tsunami que teve no mundo até hoje. Da Indonésia. Foi 2009, 2008, não me lembro agora o ano precisamente. Me perdoa que eu não lembro o ano, mas virou filme isso aqui. Isso aqui virou filme. De tão violento que foi. Né? Obrigado, Israel. Sobrevivente, desolado. Eu penso assim, sobreviver num lugar desse aqui é como se fosse meia morte, porque você sobreviveu e não sabe se seus entes queridos sobreviveram. E aí é onde que você vai ter que arrumar fôlego, arrumar esperança para poder continuar no mundo desse. Aí o US Geological Survey, desde 1990, o número total de terremotos registrados pelos cientistas ao redor do mundo, isso todo mundo, né? Está aumentando constantemente. Em 2004, houve um total de 31.201 terremotos, o dobro de 14 anos antes. Agora vamos lá, o que eu falei para vocês. Eu falei para o Rubens que eu ia quebrar o protocolo e eu vou quebrar o protocolo. Todo mundo tem esse aparelhinho na mão, não tem? Então coloca aí. Coloca no Google aí agora. Vocês não vão ler agora não, vocês vão levar para casa. Tá? Quantos terremotos tivemos em 2024? Coloca e depois vocês leem. E aí você vai ver se você já participou de um terremoto ou não. Só vou dar um spoiler. 108 tremores foram registrados esse ano no Brasil. Mas tudo numa escala aonde você não sente. Alguns lugares foram sentidos de menor escala. Mas nós estamos vivendo em cima de uma bomba nuclear. São 108 até até junho, tá? Essa reportagem é de junho, se eu não me engano. Até junho foram 108 terremotos registrados. Isso é para vocês ficar com medo?
Vocês vão ficar com medo ou não? Amém, né? Está esperando Jesus. Jesus disse que essas coisas iam acontecer. E vocês ficam com medo, vocês não estão esperando Jesus, né? Agora, vamos para o número. Tem algum professor de matemática aqui? Algum contador? Economista? Matemática, ela é fria. A matemática, ela vai contra todas as vontades do homem, tá? Ó, de 1990 a 2014, teve um aumento de 370% nos abalos sísmicos no nosso planeta. Você acha que a gente está livre de alguma coisa? No Brasil não se sente por quê? Algum professor de geografia aqui? Você sabe por que no Brasil a gente não se sente? O Brasil ele está no meio das placas tectônicas. Tem uma na África e outra no Chile. Então nós estamos no meio. Mas se essas placas se romperem de uma forma como foi em 1755, você sabe o que acontece? A do Chile dificilmente abalará a gente aqui. A gente pode sentir o tremor. A água não. Por que a água não chega aqui? Por causa da Cordilheira dos Andes. Nós somos protegidos no lado leste da América do Sul. Porque o Chile, ele está aqui, a Cordilheira está aqui, depois a Argentina. Então, por causa da Cordilheira, não chega. Agora, se tiver um abalo igual teve lá na África, as cidades litorâneas, principalmente o Nordeste, pode ser varrido. E meu sonho é ir embora para a Bahia, tá? Estou falando isso, mas não estou com medo, não. Porque eu sou de lá, né, Rubão? Quem é de lá quer voltar, não quer, Rubão? Fala aí, Rubão. Fala assim, né? Mas é difícil, né? Mas Jesus disse que nós sofreríamos. Jesus falou para vocês que vocês iam ficar aqui de boa? Jesus falou para vocês que vocês iam ficar aqui só sombra e água fresca? Ia montar uma rede na praia e ia ficar lá debaixo de um coqueiro? Ele disse o quê? Quem me seguir, pegue sua cruz e carregue. A gente não deve pregar isso querendo que as pessoas pereçam. A gente tem que pregar isso querendo que as pessoas se entreguem a Jesus. Porque ele também disse que quem perder a vida aqui, por causa dele, ganhará a vida eterna. Então, gente, a gente não tem que ter medo, não. Então, a cada ano, 1,4 milhões de novos terremotos estão aí. Isso é um número estimado, tá? É um número estimado. Ó, entre 15 e 20, não foi, Mateus? Ô, Mateus. Obrigado, Mateus. Então, entre 15 e 20, que são números, né? Os sismos são registrados anualmente no Brasil. A maioria com magnitude de próxima a 2,5. Você está vendo aí que nós temos uma média de 15 a 20 tremores no Brasil. Gente, eu nasci falando que o Brasil era um país abençoado, era uma terra maravilhosa, não tinha terremoto, não tinha furacão, não tinha nada. A gente foi doutrinado a acreditar nisso para viver a vida. Se você for um pouco mais a fundo, nós também sofreremos essa consequência. Por que somente o Brasil ia ficar fora disso? Por que somente os brasileiros ficariam fora disso? A única coisa que nós temos abençoada por Deus, o que é? Aqui, no mundo mesmo, no mundo, falando de coisa mundana, a única coisa que nós temos abençoada por Deus é a água. Isso nós temos em abundância, mas a gente vai falar da água lá na frente, hein? Calma aí, que a gente vai falar da água lá na frente. O profeta do Apocalipse assim descreveu o primeiro sinal que precede o segundo advento. Nosso irmão Isaías já leu. Não foi Isaías? Foi você, né? Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como um saco de crina, a lua como sangue. Vocês já viram isso em algum lugar ou não? Então vamos lá. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade,
as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Mateus 24, 29. E aí, 25 anos mais tarde, depois do terremoto, lá em 19 de maio de 1780, essa data é marcante porque alguns séculos depois eu nasci, 19 de maio, 25 anos mais tarde aparece o sinal, mencionado na profecia, definitivamente indicado. Agora vamos lá, para os testemunhos. Uma testemunha ocular que vivia em Massachusetts descreveu pela manhã: surgiu claro o sol, mas logo se ocultou. As nuvens se tornaram sombrias e delas negras e ameaçadoras. Como logo se mostravam, chamejavam relâmpagos, ribombavam trovões, caindo leve aguaceiro. Por volta das 9 horas, as nuvens se tornaram mais finas, tomando uma aparência bronzeada e acobreada. Alguns minutos mais tarde, pesadas nuvens negras se espalharam por todo o céu, exceto numa estrela, orla do horizonte, e ficou tão escuro como usualmente às 9 horas de uma noite de verão. Nessa época aqui, as pessoas viviam muito à luz de candeeiro. Quem é da roça aí conheceu o tal do candeeiro, né? Ou lanterna. Não tinha energia elétrica em todos os lugares. Então você imagina, você está falando pela manhã, de manhã, você sair na rua e parecer que já é à noite. Gente, quer ver? Mais uma coisa. O único ou quase único da sua espécie, pelo misterioso e até agora inexplicável fenômeno que nele se verificou, foi o dia escuro, conhecido como Black Day, no dia 19 de maio de 1780. A inexplicável escuridão que cobriu todo o céu e a atmosfera visíveis em New England, nos Estados Unidos. É ao norte dos Estados Unidos essa cidade, acima de Nova York. Desde os tempos de Moisés, nenhum período de trevas igual densidade e extensão e duração já se registrou. Então vocês se lembram, nas 10 pragas do Egito, Moisés previu que viria a escuridão, e veio. O Apocalipse disse da escuridão? Disse, e também veio. A extensão das trevas foi extraordinária. Observaram-se na parte oriental de Falmouth, que fica um pouco acima, que fica no estado de Massachusetts, para o oeste. Atingiram a parte mais remota de Connecticut e Albany. Para o sul foram observadas ao longo das costas do norte e até onde se estendia a colonização americana. Então os Estados Unidos não era o que era hoje, não é hoje. Ele tinha somente a costa leste. Ele não tinha a costa oeste ainda. A costa oeste ainda pertencia à Espanha. Mas todos os Estados Unidos foram observados. Essa escuridão. E aí o livro de Joel. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Joel 2, verso 21. Já era predito isso. Mais escuridão, posto que às 9 horas daquela noite a lua surgisse cheia. 9 horas da manhã, a lua estava cheia. Não produziu o mínimo efeito em relação àquelas sombras sepulcrais. A lua não brilhou. Até porque era de dia também, né? Depois de meia-noite, as trevas se desvaneceram e a lua, ao tornar-se visível, tinha aparência de sangue. Foi predito isso na Bíblia, no Apocalipse ou não? Olha lá, aí se vocês pegam livros da história americana, Dark Day, 19 de maio de 1780. O sol nasceu claro e brilhante. Está no jornal de New England, dia 19 de maio de 1780. E ali, ó, grifado, está escrito ali: o sol nasceu claro e brilhava.
virou poema. O dia escuro é relatado como poema. Lucas 21, 31. Gente, eu não vou falar para vocês lerem porque a gente tem que acabar. Né, Rubens? Assim também, quando virdes acontecer essas coisas, sabeis que está próximo o reino de Deus. Mateus 24, 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. E aí é o que vem logo em seguida. As estrelas cairão do firmamento. No dia 13 de novembro de 1833, caíram-se estrelas. Né? Raras vezes teve chuva de meteoros, mas esse aqui tem até hoje crateras no interior dos Estados Unidos. Crateras feitas por essas estrelas que caíram do céu. E aí, uma alusão: as estrelas do céu cairão pela terra como a figueira quando abalada por vento forte deixará cair seus figos verdes. Apocalipse 6,13. E aqui, ó, uma figueira uma figueira bonita, né? E agora uma figueira quando ela é abalada por ventos fortes e cai tudo. Porque surgirão falsos profetas. Mateus 24, 24. Mais falsos profetas. Fenômenos sobrenaturais. Vários fenômenos sobrenaturais. Virão muitos e falarão em meu nome. Porque virão muitos dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão muitos, se possíveis até os eleitos. Haverá fome em vários lugares. – 815 milhões de pessoas passam fome. Isso é de 2016. Depois da paralisação que tivemos aí do coronavírus, eu penso que bem mais. 16 mil crianças morrem de fome. $236 milhões nessa faixa etária aí da infantil já foram vítimas até de 1990 a 2015. 1 a cada 7 pessoas passa fome hoje. A gente tem que olhar para dentro da nossa casa. Às vezes a gente tem alguém dentro da nossa igreja passando fome, passando necessidade. Nós temos que olhar para esses irmãos. Pelos dados da ONU, em 2050, as pessoas terão a renda mais elevada e a demanda por alimentos será maior, pressionando todo o sistema agrícola. Aí, o que eles fazem? Nós precisamos de alimento. Eles vão lá e criam leis ambientais para que a gente não possa plantar. Então a fome cada vez mais vai apertar. O cálculo é que a produção de alimento vai ter que ser 60% a mais para evitar que 300 milhões de adultos e jovens e crianças passem fome no mundo. E aí Jesus disse, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda, eu vou passar só os slides agora para que vocês vejam todas as imagens, tá? Porque a gente já está com tempo curto. Mas vai lá, o século mais sangrento de todos os tempos, século 20. Nós tivemos guerra. Levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Né? Eu te peço aí que não está indo não, viu, Mateus? Primeira Guerra Mundial, de 15 a 65 milhões.
Isso são pessoas mortas, tá? Segunda Guerra Mundial, de 40 a 72 milhões. Aí teve Guerra Fria, conflito da Coreia, Guerra do Vietnã, Irã, Iraque, Argélia, Bósnia e Herzegovina, Golfo Pérsico, Ilhas Malvinas, Afeganistão, Estados Unidos e Iraque, que foi... essa foi no começo de 90. Guerra da Síria. E já temos guerra em movimento aí. E já estão planejando mais. Então, o povo não para, né? Pode passar. Guerras, pode passar. Guerras e mais guerras. Pode passar. Aí, para aí. E haverá grandes terremotos e epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas também, grandes sinais do céu. Lucas 21, 11. Pode passar, irmão. Ebola, febre amarela, H1N1, câncer, dengue, AIDS. Para aí, só um minutinho, ó. 1.780.000 pessoas de mortes por ano de HIV. Aí eu te pergunto, o que eles querem fazer com a família? O que eles querem fazer com o casamento? Vocês já viram falar do poliamor? Já ouviram falar do poliamor? Poliamor agora, inventaram essa. Eu posso casar com quantas mulheres eu quiser. Assim como minha esposa também pode casar com quantos homens ela quiser. Esse é o poliamor. E nós temos que viver nessa sociedade, no qual as pessoas degradam aquilo que Deus criou. Pode passar, Mateus. As 9 doenças que mais matam no mundo: cardiopatia isquêmica, derrame e outras doenças vasculares cerebrais. A gente tem que tomar cuidado. A diarreia, que muitos lugares falam que a diarreia já tinha sido erradicada, ainda mata. Ainda tem muita gente. A tuberculose, eu cresci ouvindo que a tuberculose tinha sido erradicada. A tuberculose voltou. E tem várias aí que a gente conhece. Que Deus livre vocês de todas essas. Que Deus nos livre. A terra, pode passar, Mateus. A terra envelhecerá como um vestido. Isaías 51, 6. Pode passar. Agora vamos falar do nosso bem maior aí, a água. Olha o que nós fazemos com a água. Pode passar, Mateus. E agora, o ar que respiramos. Pode passar. Agora o alimento que vocês comem. Sabe aquela pessoa que fala assim, eu sou vegetariano porque eu cuido do meu corpo. Olha lá. Olha o seu corpo sendo cuidado. Nada que nós comemos nesse mundo é seguro. Nós devemos evitar o alimento impuro citado na Bíblia. Mas não caia na tolice de dizer que você se alimenta bem. A não ser que você vá lá, compre sua semente, plante no seu quintal, colha e coma. Se você foi no hortifruti, foi no açougue, foi na feira, é isso aí que a gente come. Vocês têm dúvida disso? Você sabia que... Quem gosta de pimentão aqui? Você sabia que tem 98% de agrotóxico no pimentão? Que senão você não come o pimentão? E morango? Quem gosta de morango? As crianças gostam de morango, né? 95% de agrotóxico para você produzir um morango. Se você pegar um morango e plantar na sua casa, ele vai dar, mas quando você abrir, ele está cheio de bicho. Ou seja, você não come só o morango, você come o morango, mas todas essas coisas. Vai lá, pode passar, Mateus. Você faz um raio-x, não faz? Aquela máquina de raio-x, quando quebra, você já imaginou como ela é descartada? Você sabia que ela tem substância nuclear dentro do raio-x? A pessoa que trabalha como técnico de raio-x, ou ele não quer constituir família, ou ele já constituiu família. Mas quando você vai fazer o curso, é uma das primeiras coisas que eles te avisam. Você sabia que principalmente para a mulher, ele reduz tanto o poder da mulher se reproduzir, que não é aconselhável jovens trabalhar com raio-x. Eu trabalhei dentro de hospital 10 anos. 10 anos. E a maioria das pessoas que trabalhavam há mais tempo lá com raio-x, 5 a 10 anos, a maioria estava estéril. Sem fazer vasectomia, sem fazer laqueadura.
estavam estéreis, não produziam mais. Acaba com a produção de testosterona masculina. Você fica estéril. Agora, olha aí nossa Terra como que fica com esses lixos nucleares. Quem lembra de Chernobyl aqui? Você sabia que Chernobyl está até hoje desolada? Não tem nada lá? Não tem nada. Inclusive a guerra da Ucrânia com a Rússia, diz que a Rússia quer retomar Chernobyl para mais testes nucleares. Eles não falam, mas nas entrelinhas é isso que eles querem. Pode passar, Mateus. Muitos irão de escandalizar e trair e odiar uns aos outros. Quantos a gente não conhece que já se escandalizaram? Quantos a gente não conhece que já saíram da igreja, já abandonaram a fé? Pode passar. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Eu gosto de parar nessa parte aqui. Como todo homem brasileiro, eu gosto muito de futebol, né? Eu sou um apaixonado por futebol, não só para assistir, mas como por praticar também, né? Fiquei muito tempo sem praticar. Mas olha, eu vi essa frase aqui, ó, em 1991, eu trabalhava de office boy no centro da cidade. E eu era sócio de uma torcida organizada, de um dos clubes daqui de São Paulo. Eu vou dar esse exemplo para você ver o que é o amor. E meu time ia jogar no interior de São Paulo, pelo Campeonato Paulista. Quando deu o ônibus, acho que o jogo era 8 horas da noite, o ônibus ia sair umas 5 horas da tarde da sede da torcida. E eu estava passando na sede da torcida, eu trabalhava de office boy, eu estava passando na sede da torcida por volta de meio-dia. Falei, vou lá para ver como é que está o movimento. Adentrei a sede. Estou ali conversando com o pessoal que eu conhecia, tudo mais. Saímos, ficamos no muro da sede. No outro lado da avenida passa um rapaz com a camisa de um time rival. Ele deveria ter a minha idade, mais ou menos. Pensa eu conversando com o pessoal aqui, de repente, como eu vi, parecia urubu na carniça. Todo mundo foi para cima do rapaz e eu fiquei ali sem saber o que fazer. Eu não estou querendo me eximar não, tá? Eu realmente não sabia o que ele estava fazendo. Porque para mim era só torcer para o time. Mas aquele cidadão levou uma surra que eu não queria estar na pele dele. E aí eu olhava aqueles caras fazendo aquilo e eu pensei assim, se aquele rapaz do outro time ele fosse meu primo? E se fosse meu vizinho? E se ele estudasse na mesma escola que eu? E à noite, como que eu ia chegar na escola e ele olhar assim e falava assim, o Cleiton estava junto. Como que eu ia ficar no bairro que eu moro, que eu cresci? Como que eu ia ficar? Eu me afastei. Nunca mais eu fui à torcida organizada. Isso aqui, ó. Eu tenho primos, tenho amigos que torcem para times rivais do meu. Por que eu vou brigar com eles por causa do futebol? O futebol é para se divertir. Tudo que Deus deixou aqui para você praticar um esporte, para você se divertir. Eu vou brigar com o Rubens porque ele torce para um time diferente. Como que eu vou estar na igreja com ele depois? Então, o amor está esfriando, não é de hoje. As pessoas falam do dia de hoje, mas não é de hoje. Há muito tempo está assim, gente. Há muito tempo. Pode passar, Mateus? Conflitos e mais conflitos, violência, pode passar. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Né? Noé, todos nós sabemos, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Portanto, pode passar, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comia, bebia, casava e dava-se casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Será que essa arca não está fechando e nós estamos aqui do lado de fora? Será que nós não estamos igual as pessoas, as antediluvianas? Será que Noé já não está com o pezinho na rampa da arca, já está no cais ali e a gente está aqui? Pode passar. Há algo errado em se casar? Não, casamento é de Deus. Pode passar. O céu é o mais importante. De tudo isso que nós estamos falando, o importante é o céu. Passa aí. Para os adolescentes, hoje em dia, esse é o maior risco do ser humano. Gravidez na adolescência. No Brasil, é que eu não trouxe, eu tinha uma reportagem antiga lá e eu não trouxe.
Mas no Brasil, você sabe quando que a gravidez na adolescência se deflagrou? Tinha uma senhora na televisão que se dizia rainha dos baixinhos. E ela engravidou e mandou o pai da filha fazer o quê? Eu só queria você para isso, não te quero mais. E aparecia na televisão quase nua com a barriga aqui em cima, não era? A partir dali, a gravidez na adolescência deu um boom no Brasil tão grande, porque todas queriam ser igual a elas. Todas. Exemplos. Nós temos que seguir exemplos, mas qual exemplo nós devemos seguir? Dos nossos pais principalmente. Seu pai, sua mãe nunca vai falar algo para te prejudicar. Isso é para adolescentes, não só para as meninas, para os meninos também, viu? A responsabilidade é dos dois. Tanto para as meninas, quanto principalmente para os meninos. Principalmente para os meninos. Violência sexual. Gente, isso aqui, a gente que estava lá no congresso lá dos anciãos a semana passada, a gente ouviu tanta coisa, né? Ronaldo, Isaías, ou Israel, eu confundo. O Rubens, Oséias, então a gente ouviu tanta coisa. E aí você imagina assim, mas isso aí você só vê na televisão. Às vezes tem alguém ao seu lado e você não sabe. A semana que vem, teremos o Quebrando o Silêncio. Já aproveitando a deixa, fazendo o merchan aí para o Ministério da Mulher, né? E nós trataremos esse assunto também. Sequestro de inocência. Quantas crianças vocês não vê na rua trabalhando, vendendo bala? Isso é ruim? É ruim para a criança, mas pelo menos ela está fazendo algo honroso ainda. O pior, você sabe o que é? Quantas crianças não estão na biqueira vendendo droga? Se eu não tivesse condições, eu preferia que meu filho estivesse no farol vendendo um chocolate, uma bala, do que estivesse vendendo droga. Dos males o menor ainda. Mas mesmo assim, isso é um sequestro da inocência da criança. Pode passar aí, Mateus, por favor. Isso aí você tira toda a perspectiva de vida que ele tem, que é estudar, é ser criança, é ser um adolescente sadio para crescer um homem honroso perante a Deus. E isso é para todos. Pode passar. Muito cuidado com o que vocês veem na internet. Antigamente, quando a gente via falar de pornografia ou imoralidade, estava em revistas, estava em fitas cassete. Hoje em dia está na palma da mão. Menores de 18 anos aí, quantos têm um celular? Pode levantar a mão. Pode levantar a mão. Não é possível que é só isso. Não é possível. Estão com vergonha. Tomem cuidado com o que vocês veem na internet. TikTok, Kawaii, mensagens de pessoas que vocês não sabem quem são. Não respondam, bloqueiem. Duvidem de tudo que vocês veem. O inimigo é sujo. Ele jamais vai vir da forma correta para vocês. Ele jamais vai vir da forma incorreta para vocês. Eles vão vir da forma incorreta para ganhar a confiança de vocês. E logo, vocês estarão perdidos, caídos. Então, vocês têm que abrir o olho sempre, o papai e a mamãe. Eu tenho 18 anos, que é de papai e mamãe? Papai e mamãe até morrer. Até você morrer, seu pai e sua mãe não vai fazer nada que vocês, que seja o mal de vocês. Pode passar. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência ainda nos antediluvianos. E a humanidade violenta. Passa aí, Mateus. Incerteza econômica. Passa, por favor. Você vê que hoje em dia, quantos desempregados nós temos aqui na igreja hoje? Tem muita gente ou está todo mundo trabalhando? Se tiver todo mundo trabalhando, amém. Gente, o desemprego está alto lá fora, não é divulgado, mas está muito alto. Está tudo maquiado o número para parecer que nós estamos bem, não estamos bem. Tem um amigo que acabou de voltar dos Estados Unidos, pedi para ele trazer uma coisinha para mim, o valor que ele falou para mim, eu falei, deixa quieto, não quero. Não quero. É muito dinheiro para você trazer alguma coisa que você quer, para você comprar algo que você quer. E o ceticismo das pessoas, a incredulidade,
cada vez mais grande entre os jovens. A Europa hoje tem um país chamado Noruega. 95% dos adolescentes não acreditam em Deus. 60% da população não acredita em Deus. Os adolescentes estão crescendo sem ter fé nenhuma em um Salvador, em um Criador. Tem outros, se você pegar a Suécia, a mesma coisa, a Dinamarca, os países mais desenvolvidos do mundo, países onde a criminalidade é baixíssima, onde o desemprego é baixíssimo, a instabilidade, tudo baixo, mas a incredulidade é altíssima. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. Vocês estão vendo que a gente está numa fase que esses sinais sempre existiram. Sabe por que isso? Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão... Está aí, só para vocês pensar, não vou nem ler. Eu quero que vocês pensem, como os homens serão? Vocês têm alguém na família de vocês que é assim? Vocês têm algum vizinho? Tem alguém no trabalho? Tem alguém na escola? Vocês conhecem alguém dessa forma? Espera aí que eu não passei, perdão. Olha lá. Vocês conhecem alguém assim? Tem algum político no nosso país que é dessa forma? Como que anda? Como que anda a nossa vizinhança? Como andam os nossos familiares? Você já falou de Jesus para um familiar seu hoje? Você já mandou uma mensagem no seu WhatsApp para o seu amigo, falando do amor de Deus? E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. E então, o que está faltando para a gente, irmãos? Pregar. Não retarda o Senhor a sua promessa, como aos alguns julga demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao... Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras... Não acredite naquelas pessoas, naqueles pregadores que falam que a Bíblia tem que ser mudada, que a Bíblia fez isso, que Jesus tirou aquilo, que Jesus aboliu não sei o quê. Jesus não aboliu, Ele veio para cumprir e somente testificar sobre tudo o que Ele disse. Amém? Foi longo, mas a gente chegou ao fim. Para finalizar, eu gostaria que toda a congregação ficasse de pé ao som do CD e que nós entoássemos o hino Não Tardará. Se ela for tocar aqui, bem. Se ela não for tocar, eu quero do JA. Tá bom? Pode ser? Você vai tocar, irmã? Você vai tocar? Então pode tocar. Som. Não tardará, Cristo irá voltar. Não tardará, vamos para o lar. Não tardará, Cristo irá voltar, não tardará. Vamos
para o lar. Eu quero me preparar, pois vamos logo subir. E quero junto a você lá no céu conversar com Jesus. Não tardará, Cristo irá voltar. Não tardará, vamos para o lar. Eu quero me preparar, pois vamos logo subir. E quero junto a você lá no céu conversar com Jesus. Não tardará, Cristo irá voltar. Não tardará, vamos para o lar. Amém. Oremos. Santo e amado Pai, agradecemos ao Senhor mais uma oportunidade de podermos estar na sua santa casa, de ouvir, Pai, e falar a tua santa palavra. Que o Senhor possa, Pai, nos fazer luz nesse mundo perdido, para que assim brilhemos em teu santo nome, Pai, e para que mais e mais pessoas aceitem o teu evangelho, pois sabemos que somente o Senhor é puro e perfeito, Pai. Que essas coisas no mundo passarão e que nós esperamos, Pai, um dia estar com o Senhor, para que possamos conversar olhando no seu rosto, Pai, e que sejamos merecedores, Pai, dessa sua bênção. Nos despeça agora para o nosso lar, dê a cada um, Pai, um resto de sábado abençoado na sua santa presença. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor, e agradecemos. Amém. Vem, ó Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Vem, ó Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim.